CRO é a sigla em inglês para Conversion Rate Optimization, ou seja, otimização da taxa de conversão. E qual é o contexto que o CRO está envolvido? Ele faz parte do marketing, né? E como a gente sabe que o marketing nos meios digitais é chamado de marketing digital, ele está mais especificamente dentro do marketing digital, né? Que por sua vez tem websites ou aplicativos como um canal de aquisição de clientes, de leads, de vendas, né? E o CRO está envolvido dentro desse contexto. Ele melhora sites, ele melhora aplicativos para que eles convertam mais, né? E o que o profissional precisa conhecer? Um profissional que trabalha com o CRO, com otimização da conversão. Ele precisa saber de análise de dados muito bem, né? Então ele precisa beber dessa fonte com analista de dados, ele precisa entender sobre o conhecimento, sobre comportamento do usuário, né? Como um designer de experiência do usuário, por exemplo, muito importante, pesquisas também. Publicitário, ele precisa saber vender como um publicitário, ele precisa entender sobre persuasão, sobre neuromarketing aí tão famoso. Como desenvolvedor, ele precisa conhecer de código, como funciona essa dinâmica, né? Então ele precisa conhecer o básico sobre desenvolvimento. Não precisa, mas é legal que ele saiba fazer isso. Ele também é muito interessante que ele saiba de estatística para validação de testes que ele venha a fazer, por exemplo, né? E o que faz? Quais são as ações, né, que permeiam esse profissional? Ele faz muita pesquisa, tanto com o usuário, pesquisa nos dados, né? Justamente faz pesquisa com os consumidores, enfim, ele pesquisa muito para que ele consiga criar ideias e hipóteses de melhoria dentro daquele site. Ou seja, se eu mudar alguma coisa nesse site, eu vou ter o resultado diferente, né? E para isso ele precisa testar, ele faz muito teste AB, por exemplo, para validar essas hipóteses, né? E aí ele acompanha o resultado desses testes, acompanha o resultado da taxa de conversão tão famosa entre CRO, se está subindo, se não está, como é que está. Qual que é o grande benefício? Entenda que existe um efeito bola de neve, ou seja, quando você aumenta a sua taxa de conversão, você aumenta a lucratividade do seu site, né? E se você tem mais lucratividade, você consegue trazer mais gente, você consegue comprar mais mídia, comprar mais tráfego, né? E com mais tráfego, com uma taxa de conversão também elevada, você aumenta mais ainda o seu faturamento. E quanto mais você aumenta a taxa de conversão, mais tráfego você consegue trazer. E esse é o efeito bola de neve aí de CRO. Então, resumindo o CRO em 2 minutos para vocês.